Olá, mais um podcast aqui da CGTech, agora com uma celebridade, gente. Eu tô aqui com o Carlos Eduardo, ele é diretor de segurança do Rosewood, que é considerado o único, né, ultra luxo, O né, único ultraluxo da América do Sul. da América do Sul. Olha que honra, né? Obrigada por estar aqui, tá? Agradeço demais. Eu sei que sua agenda é muito concorrida. Um pouco. Mas eu fico muito feliz de tê-lo aqui e passar um pouco da sua experiência aqui para o público. E eu sempre inicio o podcast pedindo que você fale um pouquinho sobre o Carlos Eduardo, né? Sim, Falar um pouco sobre você e como que você foi envolvido nesse processo. Porque hoje falar, né, a questão do ultra luxo não é para qualquer pessoa, né? Vamos sim, combinar. A sim, gente tem umas particularidades que depois a gente vai falando aqui no podcast, que é um mercado que não é tão conhecido e que tem umas particularidades. Estou errada? Não, está Quando eu falo certíssima. não tão conhecida, é que não é todo mundo que tem o Sim, privilégio de tem esse vivenciar acesso, isso, né? né? Ter acesso a isso. Sim. Por favor. Bom, agradeço primeiramente o convite, né? É sempre especial poder compartilhar experiências, conhecimento, né? Comecei minha trajetória na segurança, na hotelaria, vai fazer 19 anos, né? Ingressei numa rede americana, primeiramente, onde comecei como bombeiro profissional civil. Olha que bacana. Sim, eu servi o exército antes, aí depois me formei bombeiro, aí depois agente de segurança, operador de CFTV. Ou seja, você veio lá Sim, de baixo, de então baixo. você conhece desde, né, do Sim, início o processo. sim, e aí passando por supervisão, e aí minha primeira oportunidade como gestor de segurança, eu fui transferido para o Rio de Janeiro, onde inauguramos um hotel dessa rede americana e um residencial para as Olimpíadas, onde eu estive lá por alguns anos, peguei Olimpíada, Paralimpíada, Rock in Rio, Circo du Soleil, Nossa, que que era o único bacana. hotel residencial no Parque Olímpico, né? E aí depois, pouco mais de 10 anos nessa rede americana, eu recebi o convite de uma rede canadense de hotéis e resorts de luxo, a Four Seasons, né? A anterior era a Marriott, né? A rede americana, a maior rede de hotéis do mundo. E aí depois migrei para a Four Seasons, onde retornei para São Paulo e inauguramos o hotel residencial Four Seasons, próximo ali do shopping Morumbi. Né? Nessa rede fiquei um tempo e estou há 5 anos no voo de São Paulo. Né? Nossa, que bacana. Me fala um pouco sobre o seu trabalho lá, porque eu sei que o Rose ele é um empreendimento diferenciado, porque Sim. são 7 tipos, até mais, eu acho que de segmento, Eu porque você brinco. tem hotelaria, restaurante, Sim. residencial, você tem praticamente uma cidade ali. Às vezes eu brinco que comumente as pessoas falam, o hotel. Mas o hotel é meio que uma cereja ali num bolo. Aham, é só um detalhe. Exatamente, né? Aham. Um detalhe luxuoso, mas só o detalhe, né? Porque temos o residencial, né, de luxo, tem 6 restaurantes, né, com diversas culinárias, né, bares, 9 salões de eventos, um para mais de 1.000 pessoas, e tudo isso inserido dentro de um condomínio que é o Cidade Matarazzo, que possui dentro dele outros segmentos lá de negócio, né? Eu pude conhecer, a gente foi lá, né? Sim. Agradeço também por ter recebido, né, o pessoal da CGTech. E assim, eu fiquei assim impressionada, juro. E olha que eu não conheci tudo, né? Sim, sim. Eu fiquei impressionada e eu fiz uma pergunta pro Carlos, né? Falei, Carlos, qual a suíte mais cara que você tem aqui, né? Sim. Aí ele falou, a suíte presidencial. Eu falei, tá. Quanto que é a diária? Pode falar, Carlos? Pode falar. 250 mil a diária. Eu falei, meu Deus, Sim, a 250 penthouse. mil. Eu falei, não deve quase, né, ter locação, né? Tipo, ele A falou, ocupação. pelo contrário. Sim, tem, sim. É um mundo totalmente Sim, diferente do que, por exemplo, do que eu vivo, sim, né? E aí eu pergunto, porque hoje você faz a gestão, né? Você faz a questão da segurança lá, sim, e a gente tem a parte de funcionários. sim, E a gente sabe que esse pessoal ainda tem um pouco de limitação. Como sim. que você trabalha isso? Na hora que você escolhe um funcionário para fazer parte do time, existe um processo. Legal. Qual que é o seu olhar perante a Sim. isso? Além da segurança, né, eu cuido da parte de valet parking e do táxi executivo, né, e segurança, bombeiro, tá tudo ali sob a minha responsabilidade em todos estes segmentos dentro do Roso São Paulo, né. Por isso que eu acredito que o gestor, né, de segurança, vamos falar genericamente,
ele tem que se envolver em todo o processo. Tá? Então, eu tenho atualmente lá uma prestadora de serviço e a minha equipe era meio que híbrida, né? Então, eu tenho 16 pessoas orgânicas, né? Associado, Roso, de São Paulo, né? E tenho outros pouco mais de 80 pessoas, né? Desta prestadora de serviço, né? Então, eu faço questão de entrevistar todas as pessoas, né? Então, primeiramente, a pessoa passa por mim, né? Porque eu sou especialista do meu segmento. Sim. Né? Inclusive, eu acredito que muitas das vezes esta é a grande falha do gestor, né? Onde ele entrega, né, a chave da casa dele para a prestadora e quer que ela faça mágica. Só que o especialista é ele, né? Então, a prestadora ela pode ter as melhores das boas vontades, né, e estrutura e conhecimento, né? Mas se você abandona a sua operação, dificilmente vai dar certo. Sim. Né? Então, eu sempre conto esse exemplo, né, que eu tenho um colega gestor de segurança, onde em um determinado momento ele tinha a mesma prestadora que a minha. E quando a gente tinha a oportunidade de se encontrar, de conversar, e aí ele falava, e aí, como é que tá lá? Eu falei, tá tudo bem. Aí ele, não é possível, Carlos. Como eu falei, assim, como tá tudo assim? bem? Aí, e ele falava que com ele não estava tudo bem. Né? E olha com a operação dele muito menor do que a minha. Grande também, mas nem se compara. E qual que é o né? segredo? E aí é que vem o segredo. Falei, eu vou até a sua propriedade, a gente almoça, eu passo o dia lá com você. Que eu gosto muito de conhecer outras realidades, acredito Legal. que trocar conhecimento, a gente sempre Sim. aprende, né? A gente nunca sabe tudo. Inclusive aqui é uma troca de conhecimento, sim, né? sim. E nesse dia eu aprendi também, não só ensinei, ajudei, né? Mas aí é que tá, ele falou, né? Passou a maior parte do primeiro momento do nosso encontro ali, ele mais falando, eu só como ouvinte ali. E aí eu falei, bom, agora é a minha vez. Aí eu falei, olha, é simples, né? Você simplesmente abandonou sua operação na mão da prestadora e ela está perdida, porque você não está direcionando, né? Sim, porque quem Então, conhece a rotina 100% a sua é o realidade, gestor, o né? hoteleiro é você. Né? Eu brinco sempre que a prestadora de serviço de segurança, eu faço, né, essa brincadeira que eu aprendi com meu pai, né, é meio que um auto center, né? Então ela atende hotel, hospital, posto de gasolina, o galpão, a indústria, a logística, né? E ela atende minimamente ali, mas tem que ter o especialista, né? E outra coisa é você trazer também a prestadora de serviço para dentro da sua realidade. Né? Porque, por exemplo, no começo tinha dificuldade com o RH da empresa. Aí eu falei, vou fazer diferente. Marquei um almoço com todo o time de RH da empresa lá. Eu falei, o analista de RH da empresa precisa conhecer minha realidade. Sim. Né? E aí foi até engraçado, porque eu deixei super à vontade as pessoas, mas todo mundo meio tenso ali, né? E aí uma das analistas olhou para o gerente da empresa e falou, eu posso realmente perguntar tudo para ele? Aí o gerente da empresa falou, pode, ele está falando que você pode perguntar, pergunta. Eu falei, por favor, gente, fica à vontade, pode realmente perguntar, não tem pergunta boba, né? Vamos tirar os monstros da cabecinha. Né? E aí ela ficou à vontade, no final terminou super leve, e ela, nossa, Carlos, agora eu entendo por que você é exigente nisso, exigente naquilo, porque eu mostrei a minha realidade, né? E não só com RH, então eu procurei fazer isso com todos os setores da empresa. Trouxe o jurídico, ó, eu preciso disso, financeiro, ó, eu quero assim, todos, operação, ó, eu preciso disso. E aí vocês precisam me suportar, né, nesta necessidade. E outra coisa também que eu como gestor, para que as pessoas da minha prestadora se sintam parte do meu negócio, né, eles precisam acreditar nisso, eles precisam sentir. Sem dúvida. Né? Então, por exemplo, além da entrevista, toda a parte de treinamento, isso interno, tem a burocracia natural, porque no fim ele é vinculado à prestadora de serviço. Mas quando ele chega no Roso São Paulo, né, então ele encontra um mundo diferente. E aí é onde entra o Carlos com o time dele orgânico, né, com toda a liderança de segurança. Então a gente vai fazer o bem-vindo, então eu recebo todos na minha sala no primeiro dia, entrego um cartão, está assinado por toda a liderança, entrego um chocolate. Você tem todo um cuidado, né, com exatamente. O pessoal. E aí começa o treinamento.
Legal. E porque no começo o colaborador ele fica meio receoso, ele fica com o pé atrás. Será que é tudo verdade isso? Porque na entrevista eu menciono muita coisa. E deixa eu fazer uma pergunta. Quando a gente fala de limitação, né, eu sei que você tem toda essa parte de acompanhamento, acolhimento que você Sim. faz, tudo. Mas a gente sabe que a gente está vivendo num momento muito delicado, que é a questão da mão de obra, né? Sim. Você está sentindo essa dificuldade? Tem muito dessa dificuldade, né? Principalmente com os mais jovens, por incrível que pareça. É isso que eu também. Vamos aproveitar então já fazer uma pergunta mais completa, né? Além da falta de mão de obra, né? A gente vai no mercado e a gente procura muito, não digo jovens, porque antes o mercado dava preferência para jovem. Sim. Hoje está mudando isso um Tá pouco, né? mudando. E eu queria que você falasse qual a sua percepção, porque qual o problema hoje de você contratar muito jovem para o seu segmento? E qual que é a sua hoje, não preferência, mas no momento de escolha, Sim. o que você preza? Show. Então, eu sempre falo que a minha equipe, e quem conhece o São Paulo, é a pura diversidade, né? Eu tenho zero pré-julgamento, zero pré-conceito. Então, Isso eu é legal. tenho Isso é diversos legal. colaboradores 50 a mais e até um ou outro 60 a mais, né? E tenho muitos jovens também, né? Eu acredito em pessoas, né? Sim. E é a primeira oportunidade, né? Ali para a pessoa, né? Uma reoportunidade, né? Então, recentemente contratei um colaborador já 60 a mais e ele ficou super emocionado com a oportunidade, E porque ele já estava há valoriza, um né? tempo, né? E ele nem acreditava e já está alguns meses com a gente e sem desafio, né? Super feliz, brilhando os olhos, Que né? legal. Mas eu acredito que o jovem ele vai muito ele quer tudo para muito imediato, né? Então, por exemplo, na minha carreira, eu praticamente permaneci 3, 4 anos em cada função. E fui estudando e pegando experiência e Você criou passando por... base, né? Exato. Hoje o jovem, ele entra, passa 6 meses, ele quer ser o líder, quer ser o supervisor, quer ser o gerente e hoje eles têm muito acesso ao estudo com mais facilidade, porque tem tudo EAD, né, até com um preço acessível, não, porque eu tenho mestrado, pós-graduação, porque eu fiz isso, fiz aquilo, especialização nisso, e só isso não basta. É o que a gente leva muito, ainda mais no seu Sim. segmento, é a experiência. Exatamente, tanto que eu hoje eu entendo que foi primordial eu ter ficado muito tempo em cada função, porque tem Sim. muita situação que só passando por ela, você pode ter o conhecimento técnico que for, né? Então, na entrevista com as pessoas, eu conto um pouquinho também da minha trajetória, e aí eu sempre falo para eles, olha, eu me considero um gestor humanizado, porque eu já passei. Eu sei onde o calo aperta. Eu já Sabe a vesti dor, esse né? calçado, né? Mas por um outro lado também é mais difícil me enganar, porque eu sei o que dá Fica a dica, e o que né? não dá para ser feito, Eu já passei. O né? bom de você vir de baixo para cima, né? De você Sim, ter passado por tudo, é que você vai pegando os macetes, né? exatamente. Mas outra questão, um exemplo que eu gosto de compartilhar, né? E eu gosto de conhecer as pessoas ali na entrevista. Então, eu faço algumas perguntas profissionais, técnicas, obviamente, e poucas pessoais para conhecer. Eu gosto de Tá conhecer quem vai certo. trabalhar comigo, talvez, né? E aí teve uma determinada entrevista que eu comecei a perguntar, era uma mulher, comecei a perguntar, você é casado, solteira? Sou casada, filhos, e aí eu gosto de saber o nome e a idade dos filhos, né? E aí eu comecei a anotar e ela não parava de falar. E para mim tudo bem. Aí ela falou um total de 7 nomes. Aí quando eu levantei, ela estava chorando. Aí eu falei, aí eu respirei, eu falei, ué, pensei, né? O que aconteceu? Aí eu falei, moça, tá tudo bem? Aí ela, não, porque quando chega nessa parte, eu falo que tenho 7 filhos, eu já sei que eu não vou passar. Aí vem o gestor humanizado. Eu falei, olha, você me dá a oportunidade de terminar a entrevista com você? Posso pegar um copo d'água para você? Aí eu Nossa, fui que lá, situação, hein? peguei um copo d'água, entreguei para ela. Aí eu falei, fica à vontade, se recompõe. Quer ir no banheiro? Não preciso do banheiro. Eu falei, você deixa eu terminar a entrevista com você? Ela, não, sim. Terminou,
né? Ela falava super bem e eu estava precisando de uma pessoa com aquele perfil para portaria, para atendimento ao meu público interno, né? E é um mundo de pessoas acessando o Roso São Paulo pela Sim. portaria de serviço. Então, tem que ter uma pessoa que tem esse jogo de cintura do atendimento, mais descolado, né? Contratei uma das melhores na portaria. Olha que Nunca bom. me deu um atestado, seja pelo motivo que for, né? Então, tá Que vendo essa isso? precisa mais do que todo mundo, né? Exato. 7 filhos aí. Exato, então assim, mas pela forma Mas como legal. ela lidou com a entrevista, muito provavelmente algum gestor não a contratou porque ela tem 7 filhos. E perdeu uma bela de uma funcionária, né? Exato, né? Então assim, a gente precisa acreditar nas pessoas, né? Dar oportunidades. Dá oportunidade, você falou tudo, dá oportunidade para aquela pessoa que é mais 60, Sim. né? Da mãe que precisa alimentar seus filhos. Sim, dá a né? primeira oportunidade. Dá a primeira Então, assim, o oportunidade, jovem. primeiro emprego também. Exato, né? Você tem que ajudar, Sim. né? E vai da pessoa também se esforçar para se Sim. manter. E direcionar, né? Então, por Exato. exemplo, no mundo do ultra luxo, tem muita hiperpersonalização. Isso é legal. É o detalhe que faz a diferença. O meu cliente, ele quer o detalhe, é o detalhe que vai encantar ele. É o detalhe que vai fazer ele ter uma experiência magnífica, uma experiência do ultra luxo. E para que você consiga atender essa exigência toda, todo mundo tem que estar muito bem preparado. Né? Então, sem dúvida. Então, quando eu começo com os novos colaboradores, é todo um treinamento e ele precisa conhecer o seu produto. E deixa eu fazer uma pergunta. Hoje, por exemplo, questão de remuneração, né? Sim. Quando a gente fala de remuneração, vocês, por trabalharem com ultra luxo, vocês têm uma diferenciação referente a isso? Excelente pergunta. Né? Não tem um valor muito acima, né? Então, para as diversas funções dentro da segurança, né? Porque eu tenho diversos cargos dentro do departamento de segurança, até para que eu faça também um plano de carreira para as pessoas. Não, que isso é muito legal, importante, isso já é um diferencial, né? um plano de carreira. Exatamente, porque eu tenho o vigilante, eu tenho o operador de CFTV, o VSPP, o bombeiro, o vigilante líder, o inspetor, o supervisor, o assistant manager, o gerente e o diretor. Só isso. Então, e todos com uma história muito parecida com a minha. Então, o novo colaborador, ele pode olhar para a minha figura e se ver nesta posição daqui a um tempo. Isso é legal. É possível. É possível. Né? Então, assim, o que eu busco fazer no Roso São Paulo, né, é mais o cuidado das pessoas, a valorização humana e o compartilhamento de conhecimento, né, o enriquecer vidas e ser enriquecido. Né? Então, a gente preza muito por enriquecer, né, a experiência do meu cliente, mas a gente não pode esquecer de enriquecer as nossas pessoas. Só que o enriquecer não é só dinheiro. É verdade. Né? É o cuidado, é o zelo. O quanto você, gestor, está disponível para conversar com o seu colaborador. Sem dúvida. Escutar ele para valer. Entender a dor dele. Né? Você oferece um banheiro decente para ele utilizar? Né? Onde ele está realizando as refeições? Né? Eu trabalhei num local antes de trabalhar na hotelaria. Isso, vamos combinar que isso faz muita diferença. É o empreendimento que tem que oferecer. Exatamente, isso. É o empreendimento que tem que oferecer. Né? Eu trabalhei num local antes de entrar na hotelaria e do segmento bancário. E o local onde os prestadores de serviço realizavam as refeições era no estacionamento. Nossa. Fizeram um puxadinho, uma Insalubre. sala, e você sentia o cheiro, né, do monóxido de carbono ali dos carros. Isso totalmente insalubre. Quebrava o micro-ondas, levava semanas para arrumar o refrigerador. Né? Então, o gestor, você está vendo isso? Né? E o cuidado? Você se importa com a família das pessoas? Né? E não é da boca para fora. Por que eu pergunto na entrevista o nome, se é casado, se é solteiro? Depois, pontualmente, eu tenho trocas com as pessoas. E aí eu vou lembrar, vou falar, Thaís, como é que tá seu esposo? Seu filho? Ele faz mostrar faculdade. Mostrar preocupação, né? Exato. Porque ele também vai começar a se preocupar com você. E outros processos. Então, assim, tem aquele bem-vindo que eu falei para ti, tem no aniversário, eu chamo todos, no aniversário, às vezes não dá no dia, né? Mas passa poucos dias, no máximo, na minha sala, entrega um cartão, um chocolate de parabéns. Que legal. Quando tem o promovido, tem todo um processo, a gente entrega um presente para o promovido.
e uma mensagem de desenvolvimento assinado por todos os líderes acima desse promovido, né? E a gente que organiza as férias, a reciclagem das pessoas, o colaborador da prestadora que entra hoje no São Paulo, ele já sabe quando vai sair de férias. Né? Então, assim, e toda uma qualidade ali de atendimento e de cuidado das pessoas. Então, eu tenho diversos colaboradores que às vezes falam para mim, né, Carlos, eu recebi uma proposta melhor, mas por toda a tratativa que envolve estar na sua equipe, eu prefiro ficar aqui. É porque hoje, né, a saúde mental, acho que está começando a ganhar Sim. mais campo, né? Porque hoje a gente fala muito sobre burnout, né? Sobre Sim. as pessoas que entram em depressão, a pressão hoje do dia a dia, com a tecnologia também, que vem Sim. ajudando muito as pessoas pirarem, né? Exatamente. Então é complicado. E aí a gente entra até num assunto que já foi discutido, que é NR1, né? Sim. NR1 aqui vai cuidar, né? O acolhimento ao funcionário. Sim. E não sei se você deve estar sabendo, claro, que até dia 26 de maio a gente tem que fazer eu digo isso a nível nacional, a implantação dessa NR1, que é justamente cuidar. Sim, né? tem que cuidar das pessoas. Cuidar, Claro porque que hoje as pessoas Sim. estão ficando doentes mentalmente. Sim. E às vezes os gestores e as empresas não dão o suporte necessário, né? Mas claro que o dinheiro ele também é importante, né? Então Sim, porque sem ele a gente não consegue fazer nada. Exatamente, no fim das contas Eu ainda não estou rasgando dinheiro, exatamente. Né? Então assim, lá o que a gente tem de diferencial, fora essa parte toda do cuidado, né, e da gestão, e do acolhimento das pessoas, né? Então eu tenho uma cesta com valor X, que ela é vinculada ao zero absenteísmo e zero medida disciplinar. Então você já vincula duas coisas. Legal. Né? Ele pode ter uma remuneração um pouco maior, né? Mas desde que ele seja focado no trabalho. Assim, que a gente fala, né? Que é o prêmio de assiduidade hoje. Exato. Que os sindicatos dão. E outra questão é que lá tem muita oportunidade dele fazer uma renda extra com hora extra, né? Porque eu tenho uma dinâmica que eu não aceito cobertura externa da prestadora de serviço. Só trabalha no meu posto quem é efetivo do meu posto. E aí eu vinculo também ao negócio da minha área de eventos. Então, você vai fazer um evento no São Paulo. Ah, Carlos, eu quero 5 seguranças, eu quero 1 bombeiro só para o meu evento. Aí virar uma ordem de serviço para o departamento de segurança, onde vamos organizar de algumas pessoas do meu time no dia da folga estar ali fazendo uma hora extra. Isso é legal, porque é pessoas de confiança, né? E todo mundo ganha, porque assim... Todo mundo ganha, você incentiva a sua equipe. Exato. Eu tenho certeza que é alguém de confiança. O meu cliente ganha porque é um segurança, um bombeiro do local. Eles estão confortáveis porque é o local de trabalho deles diário, né? Com os líderes deles que eles já estão acostumados. Sabem que vão receber tudo certinho, conforme a convenção coletiva. Então, todo mundo e a própria prestadora de serviço. Aí o cara não vai querer sair de lá, né? Exatamente. E até terceirizada, agradece, né? Obrigada, Exatamente. Querido, Acabo, sem querendo, vendendo ela também. Gostei disso, viu? Tamo aí, tá? Se você precisar de alguma coisa. Sim, né? Sempre aberto a conversar. Fazer uma pergunta. Na verdade, como você falou que é um contador de histórias, você gosta muito de contar histórias. Inclusive, ele contou uma história para mim, se ele se sentir confortável em contar, vamos passar essa experiência. Porque loucura bate em qualquer lugar. Sim. Loucura bate desde o condomínio mais simples ao condomínio mais top. E aí, um dia eu, né, curiosidade mata, né? Falei, ô Carlos, qual a situação que você já vivenciou aqui no Rosewood que, assim, que foi impactante, né, digamos assim? Sim. Conta a história, Carlos. Sim. Aí ele até contou que ele deixa, eu vou até falar o que ele deixa para depois vocês tentarem associar. Dentro do hidrante do hotel... Em alguns, em né? Alguns. Estrategicamente. Estrategicamente, em alguns, ele guarda um roupão de banho. Sim. Claro, tudo vedado, bonitinho, né? Por quê, Carlos? Então, porque já aconteceu, não é uma rotina, ainda bem, né? Mas aconteceu e provavelmente irá acontecer novamente por algumas situações de um hóspede, enfim, ele simplesmente aparecer nu no lobby do hotel. Nossa, né? Que top! E aí você tem que estar preparado, né? E aí, estrategicamente, tem esse roupão em alguns hidrantes, né? Claro, com o papel filme ali,
né? E a cada X tempo a gente recolhe, substitui, manda lavar. Eu lembro que o engenheiro da propriedade, né? Uma vez reportaram para ele, Vitor, tem um roupão no hidrante, né? E aí ele veio me questionar, né? Carlos, por quê? E aí eu contei para ele, ele entendeu, mas ficou assim, né? Pô, será? Aí quando aconteceu a primeira vez, eu mandei o relatório para ele, né? A segunda eu mandei para ele o relatório. Falei, tá vendo como acontece realmente se não tivesse o roupão? Então... Até você protege ali também a intimidade da pessoa, Sim, né? e sabe que é legal? Porque você passou por isso e você não se acomodou na primeira ocorrência. Não, aprendemos. Você já aprendeu com essa primeira ocorrência, já providenciou Sim. e viu que poderia Sim. ocorrer novamente. Você analisou o risco. Exatamente. Isso que é legal, de a você pessoa ser está ali vulnerável, tem a intimidade dela Exato, você não sabe o que a exposta. pessoa está passando, Exatamente. né? Pode ser um momento de surto, porque Sim. hoje em dia está muito comum Sim. isso, né? E você também teve todo esse cuidado. Isso que eu Sim. acho legal, esse diferencial, Sim. né? E você quer contar mais alguma outra história? Sim, Dividir aí experiência com o nosso público? O mundo, né, da hotelaria, né, e, enfim, ele acaba trazendo diversas experiências. Eu tenho pares, heads de segurança de diversos segmentos que eles brincam, como você consegue, né? Mas eu amo, né, trabalhar e fazer o que eu faço, né, na hotelaria, porque não tem uma rotina, né? Cada dia é um dia, já são 19 anos e sempre acontece algo novo que eu olho e falo assim, nossa, né, tá vendo? Ainda tem campo de entender e de atender uma situação diferente, né? Mas e o cuidado que você tem que ter, né? Porque no mundo do ultraluxo, dependendo da forma como a pessoa do meu time ou a mesma minha figura, né, aborda uma situação, interage ali, né, muito provavelmente talvez eu não estaria aqui hoje. Sim. Né? Porque você está lidando com um público, né, que é o super rico, né, que falamos, e pessoas Super, por hiper vezes rico, né? e pessoas por vezes, né, na maioria das vezes poderosas, né? Então Sim. você tem que saber lidar e estar nesse meio. Então uma colocação, Mal né, feita. inadequada pode te trazer sérios desafios. Mas teve Sérios processos. também para a empresa e talvez até para você próprio. É. Mas teve uma situação também diferente. Foi bem no começo da operação, inclusive, né? Ainda estava maturando a minha equipe, né? Estava todo mundo ainda em processo de desenvolvimento, porque foi bem no início. E aí, uma determinada noite, madrugada, um supervisor noturno de segurança entrou em contato comigo, né? E aí ele me passou que teve uma situação, né, em um dos outlets nosso, né, em um dos bares, onde teve um assédio, né? Teve um assédio, Isso né? é Um complicado. homem, ele assediou lá uma mulher e ele de um órgão importante, né? E ela uma pessoa com milhões de seguidores no Instagram. Então, eu estava ali diante de uma situação delicada, envolvendo pessoas públicas, e você precisa saber lidar, né? Então, Nossa, que situação difícil. e aí né? eu orientei o supervisor, eu falei, olha, primeiro passo, né, acolher a suposta vítima, né? Até então a gente não tinha certeza do que tinha acontecendo, tava uma desinteligência ali, uma briga ali, né? Uma pessoa acusando outra, mas até então a gente não tinha tido Não acesso ao sabia realmente o que CFTV aconteceu, e investigado para entender o que tinha acontecido. E aí eu falei, acolhe a suposta vítima, separa do suposto agressor, aciona a polícia militar, tenha o cuidado, né, de pedir 2 viaturas para que não venha uma só e aí a suposta vítima seja obrigada a estar junto do suposto agressor até a delegacia de polícia. Nossa, porque daí não teria né? cabimento nenhum. Né? Exatamente, mas se você não lembrar, pode ser que aconteça. Não, mas sabe que é legal? Que dá pra ver que você pensa em tudo. Tem que pensar. Caramba, que né? legal. Então, e aí ele teve esse cuidado, né? E aí é que vem também um outro lado da história, porque daí todos foram encaminhados para o distrito policial mais próximo e veio uma viatura de polícia até o rosto e pediu para falar com o responsável de segurança. Esse mesmo supervisor, né, foi atender e aí eles queriam ter acesso às nossas câmeras, né? Então por isso que também é importante
o gestor, não importa do segmento, ele está bem claro os processos, procedimentos, protocolos, não só para ele, né, para a sua equipe, porque você não vai estar lá 24 horas. Né? Você também tem que cuidar da sua família, ter vida. Orientar, né? Porque uma imagem sair sem permissão... Exatamente. E aí o supervisor de bate-pronto, o senhor tem um ofício? Aí ele, não, ofício? Como assim? Não, pô, não tem como a gente olhar, só dar uma olhada, o delegado quer, né, confirmar. Olha, sem ofício, né, a gente não vai disponibilizar, né? E aí ele ficou insistindo, a gente não liberou. Pois bem, no outro dia, né, aí sim veio a polícia com o ofício, aí a minha pessoa que já atendeu ali, o policial, e entreguei as imagens, né, porque daí já tinha um ofício, já estava respaldado, resguardado, né, e no mesmo dia que eu entreguei, isso eu entreguei umas 10, 11 da manhã mais ou menos, passou na TV aberta a situação, porque envolvia duas pessoas, e inclusive passou na CNN internacional. Sério? E aí o escritório de marketing da Rose imediatamente fez contato com o Rose São Paulo, com o meu diretor de vendas e marketing, como que a imagem do CFTV está passando na CNN internacional. E aí o ofício, data, hora, até esse dia, esse horário, eu garanto depois. Né? Não tem, senão eu também não estaria aqui falando com vocês agora. Caramba, então, para você ver a importância do ofício. Isso, tá vendo, gente? É uma coisa, o LGPD que a gente fala, né? Exatamente. A gente tem que cuidar disso, porque não é... o morador, muitas vezes, falando questão de residencial, desce, eu quero imagem, não sei o quê, você não pode dar. Acontece. Não, mas eu pago condomínio como todo mundo. Não, você paga, mas existe a lei do... a gente também tem essas de proteção situações, de dados, acabou. Porque tem o residencial lá e por vezes acontece algumas situações e os residentes, eles né, querem ter acesso. Né? Na grande maioria das vezes você explica, eles entendem. Né? Mas muitos querem ter acesso, porque eu pago condomínio, é minha casa, eu moro aqui, mas você tem que proteger ali as informações, a imagem das pessoas. Sim. Então, para nós, para a nossa companhia, não é só a questão da LGPD, tem uma questão de compliance, né? Tem toda uma questão de proteção de dados que temos desde o corporativo da Rose. Né? E anualmente fazemos treinamentos, a reciclagem de treinamentos, né? Para que toda a equipe esteja sempre bem alinhada, né? Bacana. Bom, eu queria ficar horas aqui falando com você, porque está muito gostoso. Tem muito assunto. Tem, né? Mas a gente vai marcar. Eu gostaria muito que você voltasse. Um segundo capítulo. Um segundo capítulo, com certeza, para contar as suas experiências, né? Sim. Que eu acho isso muito legal, quando você conta uma história e você fala o que você passou, é vivência, né? Sim. Contar com conhecimento de causa, né? Eu entendo que é mais fácil das pessoas pegar, né? O exemplo, do que ficar só no manual. Porque muitos assuntos, ele acaba se identificando, pô, isso já aconteceu comigo, né? Sim. E como que eu agi de uma forma que eu poderia ter feito a mesma coisa que o Carlos, por exemplo. Sim, exatamente. Então é muito legal. Então eu quero que você aproveite esse momento, se você tiver alguma mensagem para passar aqui para os nossos telespectadores, fica à vontade. A câmera é toda sua. Sim. Bom, eu acredito que o segmento, né, da segurança privada, né, nas mais diversas oportunidades, né, então não só na hotelaria, no residencial, né, a gente tem que compartilhar informações, a gente buscar se ajudar, né, entendo que o departamento de segurança ele tem que ser um facilitador, né, para os demais departamentos do seu trabalho, do seu negócio. Né? O departamento de segurança ele tem que ser visto como um investimento e aí para que isso aconteça, né, o gestor de segurança ele tem que vender o departamento dele internamente, né, trabalhar com números, né, contra os fatos não argumentos, né, linkar com tecnologia, né, você poder oferecer, né, um atendimento diferenciado, né, quando você consegue, né, chegar nesse patamar, né, dificilmente, né, as pessoas vão te enxergar, né, de uma forma que não, né, com uma qualidade, né, com uma expectativa, né, que não seja de você entregar o melhor possível, né, que você não é só mais um ali, mais um departamento de segurança,
Então a gente tem que buscar conhecimento, a gente tem que buscar trocar informações, fazer o network, né? Aquela segurança passada, os brutamontes, somente ex-militares e ex-delegados ficou para o passado, claro que é importante, né? E vincular a segurança pública com a privada, eu acho que temos que nos ajudar. Sem dúvida. Tem que se ajudar em tudo mesmo. É isso aí. Carlos, eu queria agradecer mais uma vez sua presença. Eu fiquei muito feliz que você veio, fiquei honrada, de verdade, né? E eu queria agradecer vocês por terem acompanhado esse podcast. E caso queiram sugerir, né, algum tema ou perguntas também para o Carlos, se quiser trocar, pode mandar aqui para a gente, que a gente encaminha para ele, né, o contato, muitas vezes, ou a pergunta, e ele responde, a gente coloca isso nas nossas redes sociais. E é isso aí, pessoal. Até um próximo podcast. E muito obrigada pela audiência. Obrigada, Carlos. Obrigada mesmo, de coração. Há 25 anos, a CGTEC tem sido um pilar de segurança e confiança no mercado de segurança patrimonial e facilities. Com um compromisso inabalável com a excelência e integridade, operamos continuamente com o mesmo CNPJ, todas as certidões negativas de débitos em dia, e uma trajetória de sucesso comprovada com foco apenas em associações, condomínios residenciais, comerciais e industriais. A nossa dedicação à melhoria contínua é impulsionada pela integração da tecnologia em todos os nossos processos. Realizamos auditorias rigorosas para garantir que nossos serviços não apenas atendam, mas superem as expectativas dos nossos clientes. 25 anos de inovação, confiança e segurança. Juntos, protegemos o seu futuro. Grupo CGTEC Security. Segurança para o patrimônio, tranquilidade para você.